Bom dia a todos. Dá início a esse painel 22, processos estruturais, desjudicialização, novas políticas públicas para o Poder Judiciário. Chamo aqui para fazer sua exposição o Dr. José Luiz Germano, registrador de imóveis, no tema o papel dos cartórios na desjudicialização. Ele é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, aposentado em 2017. Nessa época foi empossado como registrador de imóveis no Paraná, formado pela PUC de São Paulo, com especialização em Direito Notarial e Registral Imobiliário na Escola Paulista de Magistratura, membro da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Doutor José, por favor. Tem a palavra. Olá, muito bom dia a todos. É uma honra estar aqui presente de tão selecionada audiência para poder falar um pouco a respeito da desjudicialização, que também alguns chamam de extrajudicialização. Mas seja um nome ou seja outro, o que temos é um fenômeno que já ocorre de algum tempo para cá. Eu diria que aproximadamente umas 2 décadas, mas é algo que tem se intensificado e que trata, digamos assim, da transmissão de algumas atribuições do Poder Judiciário para o extrajudicial. Eu falo a transmissão com algum cuidado e até uma certa hesitação, porque na verdade não é propriamente uma transmissão. O que temos é opcionalmente a possibilidade, a critério do interessado, de fazer o uso de uma determinada solução jurídica por meio da via judicial ou por meio da via extrajudicial. Nós temos uma evolução a respeito disso que eu quero colocar aqui para os senhores. Isso. Então vamos falar hoje dessa chamada desjudicialização, né? Esse é o painel que nos cabe. E é uma opção, como eu falei, né? Não é uma transferência, não está se apequenando o Poder Judiciário ao qual servi como magistrado por 30 anos. É o quê? É uma opção, né, que o Estado oferece para garantir, em alguns casos, mais celeridade, também segurança jurídica e eficiência na solução dos problemas para o cidadão, né? A Constituição previu os serviços extrajudiciais sendo delegados a particulares. É um serviço público exercido por delegação, por particulares em colaboração com o poder público. E, evidentemente, sendo um regime privado, há mais facilidade e flexibilidade para que esses serviços sejam geridos. Eu, como juiz, precisava de funcionários, tinha que pedir no tribunal, tinha que esperar o concurso, nomeação, todas essas coisas que os senhores sabem que funcionam dessa maneira. No extrajudicial, se há um aumento de demanda, eu simplesmente coloco uma placa contrata-se, seleciono, faço o treinamento, em poucos dias a pessoa já está trabalhando. Então é uma concorrência, eu diria, desleal, no sentido de os instrumentos que tem um particular são muito diferentes dos instrumentos estatais. Então a gente consegue se adequar à demanda. Nessas últimas décadas, como eu dizia, houve uma mudança onde os registradores passaram de ter, além de suas funções, né, registradores e tabeliães, além das suas funções tradicionais, eles passaram a ser mais efetivamente um verdadeiro braço da justiça, integrando um sistema de justiça, um colaborando com o outro, o sistema judicial e o sistema extrajudicial. Né? Com isso, digamos assim, as pessoas têm condições de ter mais opções e um atendimento melhor. E saindo do judiciário, eventualmente, por escolha das pessoas, alguns casos que não sejam típicos e exclusivos de uma atuação jurisdicional, é evidente que acabam ficando sobre as mesas dos juízes um número menor, digamos, de casos, né, tirando aqueles que foram para a extrajudicial, aos quais os juízes podem, então, se dedicar com a sua expertise, que é a de solução de conflitos, julgamento dos fatos e aplicação do direito. Eu acredito que esse conjunto de trabalho, um ajudando o outro, digamos assim, cada um na sua expertise, pode sim a justiça ser mais eficaz. Vejamos.
Aqui temos um pequeno retrospecto, que eu não vou entrar em detalhes, mas desde 97 nós temos, por exemplo, a execução extrajudicial dos casos de alienação judiciária de bens imóveis. Alguém contrata um financiamento, dá em garantia ao banco ou qualquer outro credor um determinado imóvel, não ocorre o pagamento, a pessoa vai ter a mora constituída num processo de execução extrajudicial, tem oportunidade de purgar a mora, naturalmente. Não ocorrendo isso, o imóvel vai ser consolidado em nome do credor, que em poucos dias depois tem que fazer os leilões. E isso tem funcionado muito bem, né? Tirando da justiça, por exemplo, a necessidade de fazer execuções hipotecárias, é um caso. Temos também a retificação administrativa, que antes dependia para fazer correção de erros em registros sempre de atuação jurisdicional, agora, pelo menos em alguns casos, é feito no cartório. Também, mais conhecidamente, desde 2007, os inventários, né, as separações, os divórcios, né, as partilhas, isso tudo, não havendo menores, era assim, e agora, tendo menores, mas com a participação do Ministério Público e sendo a partilha igualitária, sem risco de prejuízo para o incapaz, digamos assim, podemos ter isso também feito num cartório, no extrajudicial. Isso desafoga muito uma vara de família de sucessões, né? Temos também as atas notariais, e eu chamo especial atenção dos colegas magistrados do trabalho para a utilidade que as atas notariais têm. Elas servem para certificar determinados fatos com a fé pública de um tabelião, por uma pessoa isenta, sem nenhum interesse no processo. Então, aquilo que muitas vezes se constataria eventualmente por um perito, a depender da complexidade, ou mesmo por um oficial de justiça, pode ser feito sim por um tabelião com a fé pública que lhe é peculiar e com a rapidez que normalmente isso acontece. Temos também, desde 2017, uma lei nova que trata da regularização fundiária. Isso é um aspecto social muito importante, onde imóveis que tenham sido ocupados, né, formando núcleos urbanos, sem a devida regularização, sem o devido loteamento, desde que aquilo já esteja consolidado há bastante tempo e seja algo irreversível, poderá sim haver a titulação, onde cada um receberá, em alguns casos sem qualquer tipo de custo ou pagamento, o título da sua propriedade imobiliária. Isso é um fator muito importante de justiça social também. Temos aí, desde 2018, a retificação também de gênero e nomes social. Como sabem, a pessoa pode fazer a alteração do seu nome, do prenome, enfim, alteração de masculino, feminino e vice-versa. Essa é uma questão que também trouxe para esse público, né, LGBT, um atendimento que trouxe a dignidade estipulada pela nossa Constituição. E faz-se tudo isso no âmbito extrajudicial. Também temos a adjudicação compulsória, né, e até mesmo a uso capião, procedimentos que eram típicos e exclusivamente judiciais. No meu tempo de magistrado, fiz muito desses casos e até brinco, né? Fui para o extrajudicial achando que ia ficar livre disso, mas esses processos agora de natureza extrajudicial acabam também me perseguindo, entre aspas, e chegando no cartório para que a gente possa trabalhar. A adjudicação compulsória tem cabimento quando há aquele compromisso de compra e venda inteiramente quitado e o proprietário do imóvel que loteou, que vendeu, alguma coisa assim, não outorga aquela escritura de forma compelida, o juiz determina essa transmissão. E isso é feito hoje também, é possível de ser feito no âmbito extrajudicial. E a uso capião, todos conhecem, é a aquisição do domínio pelo transcurso, né, de um longo de tempo de posse, e isso faz com que a pessoa pode vir a se tornar a proprietária. Também é um fator de tranquilização social, de pacificação, porque faz com que aquela situação de fato tão prolongada no tempo torne-se uma efetiva situação jurídica, uma situação de direito por meio do processo de ah, eh, perdão, deu um branco agora. Processo de. Poxa vida, hein? De uso capião. Tinha falado e esqueci, mas voltando. Outra novidade que temos agora é de 2023, é já imitando, vamos assim, a execução extrajudicial da alienação fiduciária em relação a imóveis, também é a execução
para a busca e apreensão de bens móveis, algo bem recente que está começando agora a se desenvolver e que se processa no âmbito dos cartórios de registro de títulos e documentos, né? Hoje também um tema mais atual, e já tem regramento do CNJ e possibilidades legais, também previsão na Lei 8935, é a ampliação das atribuições dos delegatários para fazer também o quê? A execução civil, né, o inventário de incapazes, como eu mencionei, e também a mediação, a conciliação e a arbitragem. Eu não ignoro que alguns colegas, isso mesmo no tempo antigo que eu era juiz, quando surgiu a lei da arbitragem, né, veio aquela coisa, não, mas espera aí, nós vamos perder uma coisa que é nossa, vai diminuir a importância do judiciário, como é que é? A gente tinha um monopólio. Bom, já tem há tantos anos, vamos falar assim, a lei da arbitragem, e cadê que desapareceram os processos das mesas dos juízes? Não me consta que isso aconteceu. Então foi um temor que o tempo mostrou depois infundado. E eu também escuto aqui e acolá, tenho inclusive na família uma magistrada do trabalho, né? É o caso da minha sogra, e outras pessoas tantas, eu tenho um irmão que é juiz, todos na família são da área do direito. E a gente ouve aqui e acolá, temos vários amigos no meio, mas essa coisa de mediação, veja que antigamente era conciliação, a vara era de conciliação e julgamento, era junta, agora não é junta, agora vai ter a conciliação feita por não sei quem, tal qual aconteceu no passado quando surgiu a lei da arbitragem. Eu, com tranquilidade, digo aos senhores, não vai faltar processo para todo mundo ter muito o que fazer, muito o que trabalhar. Por quê? Porque ainda não é propriamente da cultura das pessoas a mediação e principalmente a arbitragem, mas se é possível solucionar um caso com conversa, com entendimento, com diálogo, e isso sendo feito por alguém como é o caso do juiz, com imparcialidade, com fé pública, com equilíbrio, algo respeitado, sem a parcialidade de fazer num sindicato de cá ou de lá, isso ou aquilo, é algo que os senhores podem ter a tranquilidade de que não vai ser um lugar para um cenário de coação, de constrangimento ou de qualquer coisa assim. Podem ficar tranquilos e desarmados com relação à mediação e arbitragem. E eu tenho visto cursos de capacitação de mediação que são seríssimos. Eu mesmo participei de um e eu imaginei que chegando lá, o cara foi juiz 30 anos, desembargador, é só passar aqui e sair com o diplominha, pronto, você é mediador. São horas e horas e horas de treinamento e realmente é um conhecimento específico e diferente. A pessoa pode ser um excelente juiz e não ser tão excelente conciliador e mesmo mediador, porque são habilidades distintas. Algo como ser muito bom, talvez no ciclismo, mas não tão bom na natação e um pouco menos bom na corrida. Então eu, com humildade, apesar dos cabelos brancos, digo que muito aprendi nesse curso de mediação. Então eu digo que as pessoas formadas na mediação, e o juiz também pode ter essa formação, essa habilidade, claro, ele não está impedido de se desenvolver também nessa área, mas um mediador devidamente formado e instruído é um grande auxiliar da justiça, pacifica e ajuda a resolver bastante. Pediria aos senhores que não vissem de forma preconceituosa a mediação, a arbitragem, a conciliação, que há tanto tempo a Justiça do Trabalho faz, né? Eu lembro que fui estagiar, né, quando era garoto e vi ali as audiências e muitos acordos sendo feitos. Eu queria também avançar e dizer aos senhores que esse trabalho que o extrajudicial tem feito, nesta publicação, que acredito será fornecida aos senhores, tem números que tratam da economia que gerou ao Poder Judiciário, porque um processo tem um custo. Se esse processo ele é retirado, ou por qualquer razão opcional, inclusive, ele não é preciso de ser feito usando a estrutura do Judiciário, ele vai gerar para os cofres públicos uma grande economia, além de proporcionar que o Judiciário tenha um pouco menos de demandas e possa mais eficientemente tratar com elas. A ata notarial eu já falei, a mediação também eu já falei aqui muito rapidamente,
E também queria dizer que a Justiça do Trabalho pode contar com os cartórios extrajudiciais, eles estão à disposição. É muito importante a capilaridade. A vara do trabalho, ela existe em muitos lugares. Eu lembro que quando eu comecei, eu fazia processos trabalhistas porque não tinha vara do trabalho, onde eu era juiz estadual. Depois houve uma grande capilarização, né? Mas agora ela não está em todos os lugares, evidentemente. E os cartórios, até mesmo nas comunidades mais pequenas, ele está presente e muitas vezes é quase que a única coisa que parece com um Estado ali. E é muito importante que eles possam sim colaborar na realização da justiça, né? Então há uma grande interação dos cartórios, eles podem ser utilizados e podem aumentar muito o que? A, digamos assim, a efetividade da justiça. Hoje já temos a CENIB, a Central de Indisponibilidades, e queria alertar aos senhores pelo fato de que existe a possibilidade de se fazer uma pesquisa de bens para determinar mais precisa e cirurgicamente que apenas alguns bens sejam indisponibilizados. Imagine uma demanda contra a Caixa Federal, 10, 20, 50 mil reais, manda-se uma ordem de indisponibilidade e todos os imóveis da Caixa do dia para a noite são tornados indisponíveis. Isso gera um grande trabalho, um grande transtorno, e depois isso tudo tem que ser desfeito quando é possível identificar 1, 2, 3, 4, 5 imóveis e apenas fazer a indisponibilidade daqueles. Queria também dizer aos senhores que é muito importante a utilização, a meu sentir, do protesto. E falo com tranquilidade, eu nem sou protestador, eu sou um registrador de imóveis de uma cidade média do Paraná. Se eu voltasse a ser juiz, como eu iria usar o protesto? Né? Eu fui juiz de vara de família, eu adoraria sair protestando aquelas demandas de alimentos, por exemplo. E está em desenvolvimento agora para poder se fazer diretamente, através do processo judicial, como quem dá um clique lá, quero protestar, clica ali e já sai direto aquela certidão do processo trabalhista para o cartório de protestos fazer isso daí. E uma novidade do cartório de protestos agora é que eles vão poder fazer uma espécie de conciliação prévia daquela dívida, evitando o protesto. E se o protesto já tiver sido feito, vai ser possível fazer também uma conciliação posterior, aumentando a efetividade. Eu sei que existe a Central Nacional lá que fala da Certidão Nacional das Dívidas Trabalhistas, etc. Aquilo é muito importante, é relevante, eu canso de ver essas certidões juntos das escrituras, mas é importante que façam também o protesto, na minha opinião. Então eu acho que é um caminho a ser desenvolvido, eu vou colocar aqui o meu contato e eu queria de coração, aqui é uma coisa meteórica, extremamente rápido, já está piscando que acabou o meu tempo, mas eu vou passar aqui o meu contato, aliás quem quiser anotar, eu queria até passar o meu WhatsApp que não está na tela que vai aparecer, podem falar comigo, existem aqui importantes pessoas, gestores, vamos conversar com calma. Germano, não entendi isso, isso é possível, o que você me acha? E eu vou falar com toda a isenção. Né? Imagino que os senhores, dificilmente, vai ser uma coisa raríssima, vão mandar um caso para eu registrar na minha pequena cidade do Paraná. Mas eu vou ter toda a franqueza de falar, olha, dá para fazer isso em tal cartório, dá para fazer isso naquilo, isso não dá, etc e tal, porque eu tenho dentro de mim ainda o sangue de 30 anos de magistrado, são apenas 8, 9 anos como registrador. Então, eu amo, acima de tudo, a justiça. Então, se quiserem anotar, 44 99185 0972. Eu vou repetir. 44 99185 0972. Então, eu estou aqui, acabou de chegar o nosso querido presidente Rogério Bacelar Portugal, e é em nome dele que eu fiz essa apresentação, e está aqui a minha carinha e também o meu contato embaixo. No Instagram, se alguém quiser, o e-mail também e o telefone que eu falei, vou repetir, 44 99185 0972. Germano, alguém que ama a justiça. Obrigado. Ixi, tem um óculos aqui, ó. Muito obrigado, doutor Germano, aos seus esclarecimentos aí a respeito do papel dos cartórios. Eu acho que isso tem sido importante para nós, pelo menos os pontos que eu estou me lembrando aqui de ata notarial, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp e de outras coisas assim que possam ser usados nos processos trabalhistas, assim como questões dos protestos também, poderia ser feito o protesto da própria sentença. Então, acho que é um papel importante para evitar a judicialização dos conflitos e retirar a questão
da justiça de um modo geral e especificamente da justiça do trabalho. Cumprimento aqui os nossos amigos, o Zé Pedro Camargo, o querido Abage, o pessoal da Uninove que eu vejo aqui, não sei outros que eu estou vendo aqui, mas cumprimento a todos que estão aqui. Chamo agora o doutor Rodrigo Ugnei, da CNA, para falar do tema a importância da mediação pré-processual para desafogar o judiciário. Ele é advogado, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, em Direito Previdenciário pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduação em Processo nas Cortes Superiores na Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor da Faculdade CNA, coordenador trabalhista na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e consultor da Frente Parlamentar da Agricultura. Tem a palavra, doutor Rodrigo. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui pela terceira vez, pelo terceiro ano consecutivo. E quero cumprimentar primeiramente o ministro Sérgio Pinto Martins, que foi uma grande inspiração numa época da faculdade. Já estudei muito, então é um prazer inenarrável estar aqui sendo presidido pelo senhor hoje. É uma oportunidade única na minha carreira, realmente um marco. Eu vim aqui hoje falar com vocês do nosso... Vou pegar o passador. Falar com vocês no nosso painel de processos estruturais e desjudicialização. A gente teve o nosso primeiro palestrante falando da questão pré-processual em cartórios, e eu vou trazer, da questão extrajudicial em cartórios, eu vou trazer para vocês a importância da mediação pré-processual como um instrumento para desafogar o judiciário e quase que uma medida extrajudicial judicial. E aí, para começar, a gente tem um grande desafio no Brasil por uma cultura de litígios. A gente tem um alto índice de judicialização, a gente tem um judiciário afogado de forma geral, trabalhista, civil, principalmente, e a gente tem que ter alternativas para a redução desse volume excessivo. A gente teve medidas legais, a gente tem o IRDR, a gente tem precedentes vinculantes, súmulas, OJs, mas ainda assim a gente tem altos índices de judicialização. A gente teve a reforma trabalhista em 2017, que de fato trouxe alguns instrumentos que reduziram a judicialização. Então, a questão da gente ter que liquidar pedidos, honorários de sucumbência mesmo para a justiça gratuita, tudo isso trouxe mais, de certa forma, algumas barreiras para judicializar, mas também uma judicialização muito mais transparente, uma judicialização muito mais direta, trazendo mais justiça de fato. Quem aqui, antes da reforma trabalhista, advogado de reclamante, não colocou um dano moral de 50 mil para fugir do rito sumaríssimo? Então, a reforma trabalhista trouxe exatamente para evitar essas aventuras, evitar esses excessos, reduzindo assim a judicialização, desafogando o judiciário, e a gente tendo aí, de fato, pedidos que são embasados e justos. Só que, de forma até contra-intuitiva, o próprio judiciário joga um pouco contra e estimula a judicialização e contribui para esse excesso de demandas. E aí o primeiro deles, que eu trago aqui dois exemplos, é a ADI 5766 do Supremo, que exatamente declarou inconstitucional todos esses instrumentos que eu falei, o honorário de sucumbência para beneficiário da justiça gratuita, principalmente, que contribuiu muito para a aventura jurídica aí na Justiça do Trabalho. Então a gente viu, logo depois dessa decisão do Supremo, um aumento exponencial das reclamações trabalhistas, e hoje a gente tem, em 2025, um número maior de ações que a gente tinha pré-reforma. Então isso mostra que essa decisão, na minha concepção, com todas as vênias, trouxe aí um desacerto e estimulou a judicialização que a reforma trabalhista tentou desestimular. E agora, a decisão mais recente, que é bem relacionada ao tema que eu trouxe para vocês, que é o IRDR 1.907 do TST, que foi decidido há 2 semanas atrás, salvo o melhor juízo, onde o TST reconheceu que não há necessidade do comum acordo para instauração de dissídio coletivo, o que pode ser, vamos ver a médio prazo aí, um grande estímulo para novas judicializações e aí em demandas coletivas, que é o que eu quero tratar um pouco aqui hoje. E quais são os caminhos alternativos que a gente tem para a judicialização? Em 2010, o CNJ, talvez muita gente não sabe disso, criou, por meio dessa resolução, a 125 de 2010, a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos. E ela previa alternativas para a resolução
antes da judicialização, medidas de conciliação. E trazia também, principalmente, essa medida de conciliação, mediação pré-processual, como uma forma de prevenir litígios. E o TST, de uma forma pioneira, em 2016, ele criou uma estrutura, ele regulamentou a mediação pré-processual em relação a questões coletivas. E aí a vice-presidência do TST passou a mediar essas disputas coletivas, quando estava em jogo aí demandas entre sindicatos e empresas e demandas de grande repercussão. Em 2019 foi estabelecido o protocolo de conciliação, onde criou-se o método, de peticionar um pedido de mediação, depois passando um convite às partes, e aí a forma, regulamentando de condução das reuniões e formalização dos acordos. E esses princípios, como é que se orienta essa mediação pré-processual? Ela tem um rito muito mais célere, um rito muito mais informal, com mais diálogo, uma total autonomia das partes, a imparcialidade do magistrado, sem imposição, como um mero mediador, condutor das negociações, uma busca sempre pelo consenso, por óbvio, isso não seria mediação, e a confidencialidade daquilo que está sendo tratado ali nas medidas conciliatórias. E aí tudo isso cria um ambiente mais propício à negociação, para as partes terem segurança de poder negociarem ali com toda a boa-fé, tentando buscar sempre o consenso. E essa iniciativa traz uma desburocratização. Por quê? Ela simplifica os trâmites, ela permite convites e comunicações por meio de telefone, e-mail, então sempre focando nessa questão do acordo e não no rito. Quando a gente vai para a Justiça do Trabalho, para a Justiça de forma geral, a civil um pouco mais que a trabalhista, tem sempre um apego muito grande a ritos e formalismos. Então essa medida ela desburocratiza e dá um ar mais de celeridade e de tranquilidade para favorecer a composição ali. E aí como é que funciona? Quais são as etapas para a mediação na prática? Primeiro, tem a instauração, por meio da parte interessada, ela vai lá, busca e pede um pedido de uma mediação pré-processual, e aí, recebido esse convite, o tribunal vai lá buscar a outra parte para ver se ela tem interesse na mediação. Se a outra parte tiver acordo, tiver consenso, vai sim instituir-se quase que uma mesa de mediação dentro do Sejus, que hoje na vice-presidência do TST, para poder fazer essa mediação. Então, hoje, por isso que eu falei que muito provavelmente a decisão do TST pode acabar estimulando a judicialização em dissídios coletivos. Por quê? Aqui, se a parte falar não tem interesse na mediação, nada acontece, não tem mediação, não tem imposição. Assim como era o dissídio coletivo anteriormente. Agora, mediante uma recusa injustificada, a parte pode ajuizar o dissídio. Então, até mesmo se pedir uma mediação e a parte falar que não tem interesse na mediação, isso pode ser já um start para o dissídio coletivo. Por isso que no início da minha fala, da minha apresentação, eu falei que o TST pode estar contribuindo para o aumento da judicialização com esse entendimento recente. E aí, depois da parte aceitando a mediação, vai ser, então, realizadas reuniões, inicialmente reuniões unilaterais, para tentar entender os anseios das partes, o que cada parte pretende, onde estão os pontos de atenção, os red lines, e depois reuniões bilaterais, onde é aquela negociação mais direta. E esse formato, ele traz mais flexibilidade, é um ambiente informal, como eu disse, sem toga, sem auditório, sem sala de audiência, é uma mera sala de reunião, uma mesa redonda, onde todo mundo está ali no mesmo objetivo, e tendo esse mediador judicial como um facilitador do acordo, sem tomar partido, sem pender para nenhum dos lados, sempre buscando a solução. E, de novo, a regra de ouro é a questão da confidencialidade, onde tudo que é trazido, não sei quem aqui já teve a oportunidade de negociar, mas tudo que é trazido para negociação, assim como na audiência inaugural, tudo que é proposto como acordo não pode se tomar como um ponto de partida para uma eventual judicialização, não pode ser utilizado depois para prejuízo ou benefício de ninguém. Então a ideia é que tudo que fala ali, tudo que é dito naquela sala, naquela reunião, naquela mediação, fica ali. E isso tem sido um sucesso, basta observar os números. A gente tem, desde 2016, onde foi instaurado, no começo, por óbvio, ainda um pouco menos adotado, então não sei se está bom, os números estão dando para enxergar. 2016 a gente teve aí, o amarelinho é a mediação pré-processual, e o roxinho são os dissídios coletivos. Então, 2016, 2017 a gente tinha mais dissídio do que mediação, 2018 teve aí, talvez, até pela reforma trabalhista, um boom, e aí foi sempre, até 2025, tendo muito mais mediação pré-processual do que a instauração de dissídios coletivos no TST.
Ante esse grande sucesso, então, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por meio da Resolução 415 desse ano, regulamentou a reclamação pré-processual para ser instaurada em todos os TRTs, descentralizando a mediação e alcançando aí a base. Então, adotando a mesma competência da base, né, quando for uma questão de resolução local, municipal, um sindicato municipal com uma empresa ali da cidade ou com o sindicato dos empregadores, você vai ter um juiz do trabalho mediano. Quando tem uma questão mais regional, mais estadual, você vai para o TRT, e quando é uma questão a nível nacional, aí vem para o TST, assim como já era. Mas isso traz um grande desafio. Por quê? Tem-se que capacitar e estruturar os regionais, então tem que capacitar juízes, mediadores, desembargadores para poderem fazer essa mediação, tem que estruturar o judiciário por meio da instauração das comissões de conciliação, dos sejuscs, tem que capacitar os servidores, então isso ainda leva um pouco de tempo. Como eu falei, é uma resolução desse ano, a tendência que a gente espera é que esse instrumento cresça cada vez mais a nível nacional, em todas as esferas do judiciário, desde a base até o TST hoje, que já tem um grande êxito nisso. E aí, essas soluções via reclamação pré-processual, elas trazem uma medida muito exitosa. Qual que é o resultado que ela traz? Ela traz um acordo coletivo ou uma norma coletiva, ela traz um instrumento coletivo, como se tivesse ocorrido uma negociação, né, no seu formato mais puro, mas com uma mediação do judiciário. Então, vai ter uma eficácia igual a uma norma coletiva, não há necessidade de ter uma sentença homologatória, como no caso de um dissídio coletivo. No dissídio coletivo, mesmo que tenha composição, vai necessitar de uma sentença homologatória. Então, já tem uma eficácia plena sem a necessidade de homologação judicial, o que traz mais celeridade ao rito. Tá, falei tudo isso e como fica a advocacia? Quando a gente fala da parte da negociação coletiva hoje entre sindicatos, entre sindicato e empresa, empresa às vezes até tem jurídico, mas entre sindicatos, a depender do porte e tudo mais, às vezes nem temos advogados. E nessa mediação pré-processual, como fica? Também torna indispensável o advogado? Torna dispensável o advogado? Não, muito pelo contrário. O advogado, né, como previsão constitucional, ele continua sendo indispensável para a justiça. E ainda que seja uma medida pré-processual, quase que extrajudicial, ela é feita por meio da justiça. Então, o advogado continua sendo uma parte integrante, até para poder fazer a reclamação pré-processual, para provocar essa mediação, e eles vão atuar ali como facilitadores. A gente sabe que um acordo bem redigido é sempre fundamental para poder facilitar a interpretação. Toda lei admite a interpretação, por isso que a gente tem o judiciário para interpretar as normas. Então, a gente tendo um amparo do advogado ali, certamente vai trazer muito mais segurança jurídica, muito mais clareza para o texto. Então, eles continuam fazendo parte, mas sempre como facilitadores na defesa do interesse dos seus clientes, mas sempre buscando todo mundo a mesma finalidade da mediação. E na mesma linha, o MPT. O MPT continua fazendo parte, como fiscal da lei, a depender do que está sendo discutido. Se for algo que exige a participação do MPT, como, por exemplo, direitos indispensáveis, direitos intransponíveis, ele vai ter a necessária participação, mas numa outra resolução mais amena, talvez que não tenha tanta necessidade, ele pode optar pela participação ou não. E, de novo, sempre MPT e advogados e judiciário como mediadores de uma tentativa de resolução de um conflito sem a necessidade de judicializar, onde a gente consiga alcançar um consenso. Então, quais são os benefícios? E aí, indo para o objetivo desse painel, menos litigiosidade, ou seja, uma desjudicialização, uma agilidade na resolução, então uma medida de uma mediação pré-processual, ela bem conduzida pode ser dias, podem ser semanas, no máximo meses, diferentemente de um processo, de um dissídio, que aí você vai para anos e mais anos. Você traz muita segurança jurídica, porque se a gente tem um consenso, a gente tem um acordo, a gente tem uma norma coletiva que foi ali exaustivamente debatida dentro de uma sala, onde todo mundo está de acordo com os termos, certamente essas partes serão muito mais suscetíveis a aplicá-la de imediato, até porque ela tem eficácia imediata. Isso vai trazer mais estabilidade e vai trazer muito mais boa vontade das partes estarem ali mantendo aquele acordo sempre cumprido. E aí, por fim, uma justiça do trabalho muito mais fortalecida, cumprindo seu papel de justiça social, aí sim resolvendo e equilibrando os conflitos. E aí, para finalizar, eu trago um pensamento para vocês, muito em convergência com o que foi o Pestana falou ontem, na questão da DI 5322, onde o Alexandre de Moraes falou, vão lá e construam um documento a 4 mãos,
para a gente poder analisar o que né, naquela situação foi da 5322. Os dois lados, né, da relação, na época, trabalhadores e empregadores, na questão dos motoristas, se juntaram e redigiram um embargo de declaração conjunto. Não sei se todo mundo está por dentro do tema. Ou seja, as duas partes foram lá e falaram, pô, mas a decisão não está clara, a decisão não está boa. E aí, com essa conciliação, com essa convergência das partes, saiu a decisão modulada. Então, quando as partes constroem a solução em conjunto, a justiça deixa de ser um palco de disputa e ela volta a ser um espaço de equilíbrio. E aí eu me remeto à nossa imagem principal da justiça, que é a balança da justiça, que ela está sempre em pé de igualdade, sempre com os dois pesos do mesmo lado. Então, a mediação, ela permite a gente alcançar esse espaço de equilíbrio, esse equilíbrio da balança da justiça. Quero agradecer a oportunidade de todos aqui, agradecer a presença de todos, agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, deixo meu contato, tanto pessoal WhatsApp, quanto meu e-mail, e agradeço por estar aqui com o ministro Sérgio Martins mais uma vez. Agradeço ao doutor Rodrigo Hugney pela sua exposição. Cumprimento mais alguns que eu vejo aqui, o doutor Matheus Correia da Veiga, advogado, desembargador Bento Herculano Duarte Neto, meu amigo de Natal, já foi presidente lá. Eu lembrei aí na exposição duas coisas, que não são exatamente do meu dia a dia, mas por acaso eu estava no TRT da 2ª Região e fui naquela sala no primeiro andar que tem do lado do banco, em que há essas mediações pré-processuais. E eu fiquei satisfeito de ver que aquilo tem funcionado bem. Embora seja isso que se fala, porque às vezes tem que fazer várias audiências, não uma só, demora às vezes um pouco de marcar, não estou dizendo, lógico, no tempo de um processo, né? Mas para marcar, mas vi que os resultados são muito bons. E tem ocorrido também dessa utilização na mediação pré-processual nos dissídios coletivos de evitar greves. Então, acho que isso é excelente. Eu acho que é fundamental. Por isso, talvez aquela estatística lá que foi feita tem dado mais resultado à mediação pré-processual que os próprios dissídios coletivos que diminuíram. Não tem aqui exatamente estatística do TST para falar sobre isso, porque isso eu não vi. Eu sei que foram feitos vários acordos, mas às vezes em processos individuais. E lembrei também, não sei se o Zé Pedro lembra disso, aquele processo velho que tinha lá no TRT, do antigo Banespa, lembra? Que eram 8.000 pessoas. Quando eu fui corregedor, eu desmembrei esse processo, é uma ação civil coletiva proposta pela Associação dos Funcionários do extinto Banespa, que foi absorvido pelo Santander, e foi feita aí, na vice-presidência judicial um acordo de 7.000 pessoas, e que estavam esperando 25 anos para receber. Então, excelente isso. Porque se aquelas ações fossem propostas em cada vara, porque naquela não tinha condição nenhuma de ficar tudo isso aí, por isso foi feito o desmembramento, mas mesmo assim foram feitos vários acordos, as pessoas receberam um valor razoável, lógico que houve um deságio, mas receberam depois de tanto tempo, mas ficaram no fim 1.000 aproximadamente, que vão ficar discutindo determinados temas, entre eles, por exemplo, qual é o prazo de prescrição, se é contado da data do trânsito julgado da decisão, ou se é contado da data do desmembramento desse processo. Isso está aí com nós lá no TST e, inclusive, é objeto de um incidente de uniformização de jurisprudência. Bem, mas só para fazer essas observações que eu vi, então acho esse aspecto da mediação pré-processual excelente. Bom, passo a palavra agora ao doutor André Zipperer, convoco para vir aqui, vamos lá, que vai falar do tema da petição ao dashboard, tecnologia aplicada à solução estruturante de conflitos em plataformas digitais. Ele é advogado, mestre, doutor em Direito pela PUC Paraná, pesquisador do USP Getrab, professor, membro da Comissão Nacional do Direito do Trabalho da OAB, Conselho Federal, e conselheiro da Associação da Advocacia Trabalhista do Paraná. Vamos lá. Eu
mais uma vez agradeço o convite gentil da organização, agradeço a todos que aqui prestigiam. Esse que é o Lollapalooza do direito do trabalho, diversas opções, diversos advogados, e a gente tem que lutar pela atenção de vocês aqui, não só pelo tema, mas também competindo com outros colegas e certamente com outros colegas que estão trazendo temas bastante interessantes. Esse aí sou eu, a mesma foto que eu uso no Tinder, que é feito por inteligência artificial, né? Vocês podem ver, um amigo meu que comenta, né? Decepção só ao vivo. Bom, já fui apresentado. O tema que vou falar hoje da petição ao dashboard, tecnologia aplicada à solução estruturante dos conflitos de plataformas digitais, a solução aplicada estruturante conflitos de plataformas digitais, lembrando que hoje, professora Carolina Tupinambá, nós temos em cerca de 16 mil ações trabalhistas correndo na justiça contra plataformas digitais, né? E essas decisões, na verdade, hoje até existe um tema de precedente obrigatório a ser julgado pelo STF, nós vamos também tratar dele. Enfim, coisa que a gente traz aqui que faz parte daquilo que a gente se debruça enquanto estudo desde 2017, quando apresentamos aí a nossa tese de doutorado. Para uma conclusão apressada, doutor Bacelar, aqui nós temos um ex-presidente do Coritiba, eu que fui vice-presidente do Coritiba também. Ora, se o conflito nasce do algoritmo, a prova não pode mais ser artesanal. Eu conversava com o doutor Ney Maranhão antes, doutor Luciano Martinez, que muito nos honra aqui com essa presença, absolutamente, doutor Sérgio Pinto Martins, inaceitável que no mundo de inteligência artificial, no mundo de hoje, a gente ainda faça prova com PDF. A gente ainda faça prova com prints de tela. E aí, me permito aqui até fazer uma crítica a essa discussão que teve no TST sobre a prova de geolocalização, que é uma prova muito, infinitamente mais segura, por exemplo, do que a própria prova testemunhal, que a gente sabe como é chamada, né? O que se propõe aqui é um repositório nacional integrado ao PJE com dados operacionais do trabalho nas plataformas digitais. Lembrando que o juiz ele sai dessa sentença isolada e entra na gestão de padrões. Bom, eu não sei se vocês aqui, digo sempre nas minhas palestras, que a gente está vivendo, doutor Bento, o momento de maior mudança, maior disrupção do direito do trabalho na história do direito do trabalho desde 1943. Desde 1943. Doutor Sérgio, o senhor já viu aquele filme Mar em Fúria? O que é esse filme Mar em Fúria? Tá lá o George Clooney, né? O Mark Wahlberg. Esse da direita é o George Clooney. O pessoal confunde bastante comigo, mas é o George Clooney. Esse é um print do filme, tá? Eles pegam um barco e vão lá para o meio do oceano, doutor Bacelar. Chegam lá no meio do oceano e eles são surpreendidos não por um, nem por dois, mas por 3 furacões ao mesmo tempo que os encontram essas pessoas, doutor Bento. E eles estão no meio desses 3 furacões. E eu digo hoje que a gente vive a direito do trabalho em fúria. Porque nós estamos no meio desses vários furacões, não são nenhum, nem dois, nem 3. O primeiro furacão, na verdade, que foi a reforma trabalhista, que alterou mais de 250 pontos da CLT, mais de 100 artigos da CLT, né? E que nos pegou de certa surpresa. Nós tivemos aí cerca de 3 meses de discussões, e houve uma alteração bastante expressiva, né, na CLT, a maior alteração desde 1943. Nós tivemos alterações anteriores, mas foram absolutamente cosméticas. Nós tivemos um segundo furacão que foi talvez o maior experimento social desde a Segunda Guerra Mundial,
que jogou 7 bilhões de pessoas para dentro de casa, Covid-19, e dentro da Covid-19 nós tínhamos, doutor Sérgio, aquilo que convencionou chamar de direito do trabalho de emergência, que eram aquelas medidas provisórias da 1h da manhã. E sabe, sei lá, por quê que se editavam em medidas provisórias que eram publicadas a 1h da manhã. E a gente passava a madrugada discutindo do que se tratava. Isso, evidentemente, teve diversos efeitos. Nós tivemos o terceiro furacão, que foi os influxos da tecnologia sobre o processo do trabalho, sobre o mundo do trabalho e sobre o direito do trabalho. E aqui eu vou falar mais sobre isso, na verdade, o tema da palestra é sobre isso, mas faço questão de fazer aqui, eu nem sei se ele está por aí, mas aqui uma homenagem ao magistrado, juiz, agora recém-aposentado por esse tribunal, TRT da 9ª Região, Braulio Gabriel de Guzmão. Ele que foi o inventor, o pai do processo digital e depois o pai do PJE. Talvez quem é magistrado ou quem trabalha em uma empresa não tenha noção do que eu vou falar, mas se não fosse o processo digital, ou se a pandemia, doutor Alexandre, tivesse acontecido 15 anos antes, o advogado tinha morrido de fome. Nós ficamos 2 anos dentro de casa. Foi por causa do processo digital, da digitalização dos processos, que os processos caminharam, que a gente pôde fazer as audiências. Ontem conversava com o doutor Braulio e ele me falava de como ele conseguiu as licenças para o Cisco Webex para conseguir fazer com que nós fizéssemos as audiências online, que até hoje acontecem, enfim, mas de forma bastante intensa, né? E que salvaram a vida do advogado que advoga mesmo. Então, o doutor Braulio acabou de se aposentar e me falava que vai se associar à Associação da Advocacia do Paraná, e eu fiz questão que nós vamos fazer uma homenagem a ele, porque, repito, nós não temos salário, nós não temos uma remuneração, e o que a gente depende do andamento processual. Repito, se tivesse acontecido a pandemia 15 dias antes, o advogado tinha passado por muito poucas e boas. E dando uma entrevista aqui para o tribunal da 9ª Região, o entrevistador me falou, olha, mas nós temos mais um furacão, não é só esses 3. E qual que é o 4º furacão? Esse aqui, ó. Tá? E é um furacão bastante importante, né? Que vem com discussões aí, e muitos dos temas aqui dos meus colegas aqui do lado tratam desse tema. E nós temos agora, 2025, não bastasse tudo isso que a gente tem que se adaptar, doutora Sol, advogada dos trabalhadores de aplicativo lá do Pará, nós temos também que, não bastasse tudo isso, na verdade, o que faz com que nós tenhamos que trocar os 4 pneus do carro com o carro andando, pode não parecer, gente, juro por Deus, pode não parecer, mas eu me formei no século passado ainda. E era muito fácil estudar o direito do trabalho, doutor Bento. O que a gente fazia? A gente pegava os grandes manuais, e aqui eu estou do lado de um deles, né? Em 1996, eu estava contar essa história, eu estava viajando pela Europa, fazendo mochilão, era moleque ainda, e eu encontrei o Sepultura, a banda, e eu gostava muito deles, era muito fã, e eu perguntei, eu falei, olha, o que é mais legal de você ser um rockstar? Ele falou, olha, o mais legal de eu ser um rockstar é eu conhecer o Ozzy Osbourne. E é muito legal estar aqui do lado do Ozzy Osbourne, do direito do trabalho, né? É muito, muito, muito bacana para a gente aqui, a gente poder estar conhecendo essas pessoas que a gente normalmente só via por capa de livro, e por conta da pandemia também, da virtualização dos eventos, a gente consegue conhecer o rosto das pessoas, né? Logicamente que aqui, convenhamos, né? A gente tem muito mais cabelo e muito mais, fica muito mais bonito. Bom, e nós tivemos um 5º furacão que nos abateu de forma bastante importante, que foi os precedentes, né? Foi falado aqui, nós tivemos 350 novos precedentes em pouco mais de 6 meses, né, de observação
obrigatória. E a gente está tendo que se virar com tudo isso, e porque falava que me formei ainda no século passado, a gente pegava esses manuais, e nesses manuais, doutor Bacelar, o que acontecia? A gente, o Amaury Mascaro Nascimento, por exemplo, pai da Sônia, desembargadora Sônia lá de São Paulo, ele já tinha interpretado o fato de acordo com a norma. E era muito fácil a gente fazer isso. E agora não, porque a gente está diante de um sem número de novidades. Um sem número de novidades. E tudo isso faz com que a gente tenha que pensar fora da caixa. Em 2017, apresentei minha tese de doutorado e foi a primeira vez que se falou em nível de pós-graduação no Brasil. Foi a primeira vez que se apresentou um trabalho que tratava de plataformas digitais. Sequer existiam as plataformas de entrega ainda, e agora, recentemente, também lancei meu manual de trabalhista das plataformas digitais, cujo prefaciador está aqui na frente, o Dr. Luciano Martinez, que todos conhecem, seu curso de Direito do Trabalho. E nesse manual de plataformas digitais, nós apresentamos uma série de reflexões, né? Porque, vejam, nós estamos em 2015 aqui, entrando em 2016. Faz 12 anos que nós temos plataformas digitais no Brasil, 12 anos. Né? O Uber veio para o Brasil, doutor Sérgio, em julho de 2014 e se instalou aqui no Brasil com a Copa do Mundo. Faz 12 anos que a gente tem plataformas digitais aqui no Brasil e faz 12 anos que a gente não chega num consenso e a gente sequer sabe interpretar isso. Eu costumo dizer que quando a gente encontrar a resposta, vão mudar as perguntas. Porque, doutor Vantuil, quando a gente encontrar a resposta, o que vai acontecer? Sequer os motoristas vão ser mais necessários. Né? E hoje existe, efetivamente, uma batalha, que é uma batalha de discussão técnica, acadêmica, interpretativa e hermenêutica, doutor Bento, sobre o que se trata as plataformas digitais e sobre como a gente deve interpretá-las, doutor, está lá no TST. Antes da gente apresentar efetivamente a solução que eu trago aqui, e a minha a interpretação é bastante pragmática, no sentido de apresentar efetivamente uma solução, eu peço que a gente interprete, traga como funciona uma plataforma, afinal, o que é uma plataforma? Que é algo, talvez, que a gente um passo atrás que nós tenhamos que dar, que as pessoas não se debrucem sobre esse tema. Todos os relatórios da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, tá, que tratam desse tema, se baseiam nesse mesmo conceito trazido, doutor Bacelar, por esse livro do Geoffrey Parker, que chama Plataforma, uma Resolução de Estratégia. E ele fala o seguinte: plataforma é um negócio em ambiente virtual que conecta produtores e consumidores que são externos a ela e permite interações de criação de valor entre eles. E aqui eu peço a atenção de Vossas Excelências. Uma plataforma, doutor Sérgio, fornece infraestrutura participativa para essas interações e define condições de governança para elas. E no momento em que essas condições de governança são levadas à Justiça do Trabalho, o juiz, o magistrado que tem que trabalhar com a lei posta, doutor Vantuil, o que ele faz? Ele tem que interpretar o que são essas condições de governança que fazem o modelo de negócio da plataforma. E muitos interpretam como traços de subordinação. Como funciona a plataforma? A plataforma funciona no modelo de escala. Tem que ter muita gente, e aqui eu estou falando qualquer tipo de plataforma, não só as de trabalho. O Mercado Livre funciona assim. Tem que ter muita gente de um lado e tem que ter muita gente do outro. Tem que ter muita gente demandando e tem que ter muita gente requerendo e eu chamo essas pessoas de requerentes, né? Porque o que acontece? Se nós tivermos muita gente requerendo e pouca gente fornecendo trabalho, doutora Carolina Tupinambá, o que acontece? Você chega lá no aeroporto de Congonhas, você pede o seu Uber, não aparece Uber, fica 10, 20 minutos, o que você vai fazer? Você vai andando, você vai pegar o ônibus, você vai pegar o táxi, vai pegar um patinete, ou seja, você vai mudar de modal, e o que acontece? Um dos lados se desestimula, ou seja, a plataforma perde escala. Da mesma forma, a questão é a seguinte: tem muita gente prestando serviço e pouca gente demandando, as pessoas vão trabalhar com outras coisas, vão procurar outras alternativas.
o modelo de negócio da plataforma para que se crie a vontade de, tanto de um lado quanto para outro, se adicionarem, se acrescerem à plataforma, para dar escala a ela, para que isso se torne um negócio viável, demanda questões de governança. As questões de governança são questões de confiabilidade. De um lado, imagine que há 15 anos atrás, o André chegasse para o André de 15 anos atrás e falou, olha, daqui a 15 anos você vai chamar uma pessoa com o seu sandeiro, e a pessoa vai vir com o seu sandeiro, você vai entrar e você não conhece a pessoa. Nunca ouviu falar. Você vai botar teu filho, tua esposa. Mas eu nunca ouvi falar mesmo. Não, nunca ouviu falar. Hoje você faz isso. Por quê? Porque existem questões de confiabilidade. E essas questões de confiabilidade são definidas justamente pelas questões de governança, doutor Vantuil. Ou seja, você tem que saber o caminho que tem que seguir, você tem que saber o preço que você tem que pagar, tudo isso de forma prévia, o comportamento da pessoa que está do outro lado dessa relação. Né? E, além disso, nós temos um engenhoso sistema de curadoria externa, que é aquele sistema de 5 estrelas, que é o sistema que eu chamo de curadoria externa, que aumenta o poder de confiabilidade para aquele sistema, certo? Isso faz com que são sistemas de governança. Isso chega na Justiça do Trabalho e é interpretado como, não, isso ou, enfim, uma parte da Justiça do Trabalho interpreta como traços de subordinação. Pois bem, isso chega ao STF, e no STF existe uma discussão, né? O processo é julgado no TST, julgado no TST com uma decisão do ministro Alexandre Agar Belmonte, e isso é levado para o STF, está lá, que foi tema da audiência pública. O Senado e a Câmara correm, lembrando que hoje nós temos 147 projetos de lei que tratam desse tema. Nenhum está andando. 152 daquele grupo tripartite também não andou. Nós temos hoje um outro projeto de lei que também está sendo tratado lá no Congresso, né, que foi objeto de discussão em audiências públicas, que também foi objeto de discussão na audiência pública na Comissão de Trabalho, tá? E eu me permito aqui trazer algumas soluções que eu acho que seriam adequadas, doutor Luciano, para esse tipo de situação. É bonito que já, como são 3, o outro não veio, eu vou me permitir falar mais. Bom, o que se propõe agora é uma digitalização do processo, ou seja, se o trabalho é algoritmo, é absolutamente inaceitável que nós não tenhamos acesso a essa situação. E é diferente, por exemplo, da prova de geolocalização, na qual você tem que acessar uma prova que não foi feita para controle de trabalho. E aqui ela é controle de trabalho. Como eu estava falando, hoje o processo ainda depende de print, relato, PDF improvisado. A gente cresceu fazendo isso. Né? Eu sou da época, doutor Bacelar, o senhor que é do cartório, que a gente carimbava em branco atrás da folha para dizer que estava em branco. E depois que a gente carimbava em branco atrás da folha para dizer que estava em branco, o que acontecia? Ela não estava em branco mais. Né? Bom, então hoje isso permite uma hiperjudicialização, uma ausência de visão estrutural. Isso traz uma quantidade de limites ao processo tradicional, que nós temos aquela velha narrativa que substitui o algoritmo, aquele debate de prova, quem que fala, a testemunha do autor contra a testemunha do reclamante. Isso já deve ser absolutamente ultrapassado. Nós não devemos mais trabalhar com isso. E o conflitos repetidos milhões de vezes. Bom, nós temos que ter uma virada estrutural, porque os litígios repetitivos são um fenômeno sistêmico. E o caso individual revela que a estrutura ela deve ter uma solução coletiva e monitorável. Bom, o que se propõe agora é o seguinte, tá? Que na minha proposta de lei, e que aqui eu trago para vocês, é a primeira vez que eu estou apresentando isso, que a prova precisa refletir um funcionamento absolutamente real. E nós já temos essa estrutura, que é a estrutura justamente que estão no sistema das plataformas.
através dos princípios que regem, inclusive, a própria LGPD, mas nesse caso, nós temos que ter aqui, bem fixados no projeto de lei, o princípio da transparência algorítmica, o princípio dos dados operacionais completos, da portabilidade plena desses dados, da exportação universal de dados. Nós temos a situação de que esses dados têm que ser compartilhados com o governo federal, através do registro automático dessas micro-relações, e nesses registros a gente pode ter de forma auditável, automático, estruturado e padronizado, registros pela primeira vez na história da Justiça do Trabalho, do processo de trabalho, de qualquer tipo de processo. Registros de tempo conectado, tempo ativado, chamadas, valores, trajetos, bloqueios, parâmetros do algoritmo, remuneração e auditoria anual. De tudo. E isso tem que ser compartilhado através do que eu chamo de repositório judicial de dados do trabalho, que pode ficar disponível através de um link, de uma conexão, de um acesso via API do sistema do governo com o fornecimento de dados das plataformas, um dado que é auditável, novo, auditável, tá? E através do registro judicial de trabalhos de dados de plataforma, nós temos um registro absolutamente independente, tanto de um lado quanto de outro, doutor Luciano. O que se pede é simples, o judiciário tem que ter um ambiente próprio, seguro e integrado, que espelhe o banco que vai ser criado no Ministério do Trabalho. Uma conexão através de e-social, que o próprio trabalhador pode acessar a qualquer momento, que conecta com o sistema do INSS e conecta também com o sistema que tem efeitos fiscais e efeitos previdenciários. E tem efeitos trabalhistas. Esse que é o detalhe. Esse repositório nacional, o próprio magistrado, quando demandado, que vai ser padronizado, então, na minha sugestão, pelo próprio CNJ, a pessoa pode acessar dados brutos, auditáveis, confiáveis, mais que qualquer prova documental. Ele pode visualizar via dashboard indicadores estruturais, identificar padrões de violação, monitorar ordens estruturantes, comparar médias regionais, desvios, entender o funcionamento do algoritmo e, detalhe, sem precisar atentar contra o código-fonte das plataformas. Sem precisar atentar contra os códigos-fonte das plataformas. O juiz puxa via API, como se faz, isso já existe, como se faz no Open Finance dos bancos. Se a lei já se a lei já cria registro automático, blockchain, log de atividade, auditoria anual, nada mais do que o RJDT fazer com que o magistrado consiga ver volume de ativações, padrões de bloqueio, horas de conexão, remuneração média por zona, função algorítmica. Isso atua como um fato de desjudicialização pelo dado. Ou seja, o trabalhador não precisa provar nada, a plataforma se autorregula, isso permite, inclusive, acordos mais rápidos. E fim da prova artesanal. Né? Qual que seria, então, o papel do CNJ, né, e do próprio STS? O CNJ padronizaria APIs, definiria requisitos técnicos de integração, criaria um protocolo nacional de acesso judicial aos dados, implementaria o RJD, e integraria tudo ao PJE e ao DataJude. Certo? É a primeira vez que eu estou trazendo isso aqui, é uma ideia nova, eu nem deveria ter registrado um artigo antes de trazer aqui para vocês, mas certamente será publicado logo na sequência. O que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte: se o conflito nasce do algoritmo, a prova deve ser algorítmica. O Banco Nacional fornece essa prova, que seria criado via lei, e o judiciário só precisa de uma porta de acesso. Simples, fácil. Né? Eu quero trazer para vocês, e aqui já trazendo a minha... O que foi? Desculpa, a inteligência artificial, ela confunde a gente.
nós nascemos, nós somos a única geração, doutora Carolina, única geração, nunca mais vai acontecer, que nasceu numa época analógica e migrou para uma época digital. Nunca mais vai acontecer pessoas na história da humanidade que tenham vivido uma época analógica que se desconhecia a internet. Se a gente fala para os nossos filhos que nós nascemos numa época que não tinha internet, que a gente tinha que consultar telefone na lista telefônica, né? Nós nascemos numa época analógica e migramos para uma época digital. Nós somos a única geração disso. Nunca mais vai acontecer, nunca mais vai acontecer. Essa geração, ela tem uma característica que nunca mais vai se repetir. Nós não tivemos uma geração antes e depois da roda, antes e depois do fogo, mas sim nós temos uma geração antes da internet. Antes da internet. Né? Eu lembro quando a gente conhecia alguém, a gente tinha que ligar para a casa da pessoa e o pai da pessoa atendia. Era uma vergonha desgraçada. Nós para fazermos os protocolos, né? Quem conhece Curitiba aqui, sabe, conhece a Rua 15 ali, que é o nosso calçadão, né? E eu tinha que sair correndo no calçadão às 5h52 para fazer o protocolo lá na Justiça do Trabalho. Vocês já viram um homem correndo de terno? É ridículo. Vocês já viram mulher correndo de salto? É ridículo. É uma coisa ridícula. Parece que está fugindo de alguém, né? É curioso, nós temos um pequeno museu lá no escritório que tem grampeador, tem furador, né? Tem o processo judicial antigo, aquele, né? Cada processo precisava de 200 páginas. E nós temos a responsabilidade de tentar enxergar o futuro daqui para frente e não com nossos olhos que foram forjados lá atrás, quando a gente... No meu caso, eu ainda me formei, não é o caso de vocês, são todos novinhos, bonitos. Se bem que na foto ali do Tinder eu também estou bem. Mas nós temos que forjar isso. Talvez não seja, Dr. Sérgio Pinto Martins, a nossa geração que vai dar essa resposta. Porque nós estamos muito arraigados naquela visão analógica que nós tínhamos antigamente. Talvez não seja a gente, mas o meu filho, o filho da doutora Carolina, que já nasceu com o celular na mão, né? Que venha, numa próxima geração, a dar uma resposta de alguém que nasceu numa época digital e vai ser criado e vai conhecer coisas que a gente nem imagina. Mais uma vez, agradecendo a Associação dos Magistrados brasileiros aqui do trabalho, agradecendo ao doutor e cumprimentando, né, a todos os organizadores, o doutor Douglas, e mais uma vez eu passo a palavra. Muito obrigado. Cumprimento o ministro Vantuil Abdala, cumprimento também o doutor Luciano, Marcos Ibias, que eu vejo lá de Porto Alegre. Nós falamos aqui muito de coisas digitais, né? Mas eu ainda sou do papel, eu prefiro o papel. Eu acho mais fácil abrir o processo de papel, né, Zé Pedro? E a gente achava muito mais fácil as coisas do que esse digital. Lá no TST a gente não consegue abrir nada. Não é, ministro Vantuil? Abrir aquele negócio lá é difícil, não abre, na sessão não dá para ver. É melhor pedir vista, porque não vai demorar muito. Mas o papel era fácil, a gente olhava lá e via onde é que estava. Mas, enfim. Bom, como o outro palestrante não veio, tem, segundo a moça aí, 10 minutos. Se alguém quer fazer pergunta, temos esse tempinho aí final. Na faculdade, quando não tem pergunta, ou todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada, né? Então eu imagino que todos tenham entendido tudo.
Mas falando do subordinação algorítmica, por exemplo, que é uma coisa que se fala agora, não sei, eu ainda sou do tempo que a gente falava de subordinação eram as pessoas, né? Não o algoritmo. Então, não sei, mas quem também programa o algoritmo é o ser humano, não são outras pessoas. Então, não sei, eu tenho dúvida dessa subordinação algorítmica, né? Existem várias formas de subordinação, mas essa daí, não sei, eu ainda não entendi. Embora já tenha até um livro sobre isso da LTR, né? Subordinação algorítmica, de um colega lá, advogado de São José do Rio Preto. Bom, mas se alguém tem pergunta para fazer, estamos aqui. Tudo bem? Então podemos encerrar, vamos entregar os certificados. Muito obrigado a todos que estiveram nesse bloco aqui. Até o próximo.